Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Defesa do ex-presidente Lula pede para suspender o depoimento de quarta-feira ao juiz Sérgio Moro e a Justiça proíbe acampamentos contra e a favor da Lava Jato em Curitiba. E veja também nesta edição. Ex-mulher de Sérgio Cabral é novamente alvo de investigação sob suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Congresso cria bloqueios e vai restringir entrada para evitar protestos durante a votação das reformas. Procuradoria da República pede o afastamento do ministro Gilmar Mendes do caso Eike Batista e defende a volta do empresário à prisão. Comércio entre Brasil e França tem espaço para crescer com o futuro presidente, o centrista Emmanuel Macron. Decretos deixam o Estatuto do Desarmamento mais flexível. O que foi mudado foram algumas questões, a questão de prazo, de entrega de documentos, uma necessidade que se fazia presente. A Alemanha cria o maior sol artificial do mundo, feito a partir de centenas de holofotes. E na nossa bancada temos o pesquisador do Centro de Negociações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer, e o advogado Eduardo Mulaer. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer adiar o depoimento que o petista fará na próxima quarta-feira ao juiz Sérgio Moro. Os advogados entraram com recurso no Tribunal Regional Federal pedindo o adiamento do processo sobre o triplex do Guarujá. O tribunal deve se manifestar até amanhã. Os advogados do ex-presidente alegam que não há tempo até quarta-feira para analisar toda a documentação do processo. A defesa de Lula diz que são cerca de 5.000 documentos, algo em torno de 100.000 páginas. Em Curitiba, a Polícia Militar está cadastrando os moradores que vivem na vizinhança do Tribunal de Justiça, onde vai acontecer o depoimento de Lula. É que será criada uma zona de exclusão nas ruas em torno do prédio. Os bloqueios vão cobrir um raio de 150 metros da sede da Justiça Federal e só poderão circular moradores e jornalistas cadastrados. A pedido da Prefeitura de Curitiba, a Justiça determinou a cobrança de multa de até R$100 mil para quem estiver na região e não estiver cadastrado. Também está proibida a montagem de acampamentos em ruas e praças da cidade. A multa em caso de desobediência é de R$50 mil por dia. Hoje mesmo, após a decisão da Justiça, um acampamento pró-Lava Jato começou a ser desmontado. O próprio juiz Sérgio Moro gravou uma mensagem em rede social para pedir aos apoiadores que evitem viajar a Curitiba. A minha sugestão é não venham, não precisa, deixa a Justiça fazer o seu trabalho, tudo vai ocorrer com normalidade e eu espero que todos compreendam. O juiz Moro, que deveria ser um juiz imparcial, fala diretamente aos seus apoiadores. Isso não é normal em um sistema democrático. Em uma democracia, políticos têm apoiadores e oponentes. Juízes não. E os advogados do ex-presidente Lula não poderão gravar em vídeo o depoimento desta quarta-feira. O juiz Sérgio Moro negou o pedido da defesa de Lula. No despacho, ele disse que será mantida a forma de gravação atual dos depoimentos, focada a Câmara no depoente, pois é o depoente a prova a ser analisada, e fica vedada a gravação em áudio e vídeo autônoma pretendida pela defesa de Lula. Para o juiz federal, o ex-presidente e os advogados pretendem transformar um ato normal do processo, o interrogatório, oportunidade que o acusado tem para se defender, em um evento político partidário. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. Essa desculpa aí cola de que não teve tempo para analisar o processo, os autos? Olha, William, eu acho que a defesa sempre procura, quando é o caso, acelerar, quando é o caso, diminuir o tempo. Você sabe que no teatro, no cinema e na justiça, o tempo é fundamental. E uma das estratégias é tentar administrar o tempo. Então, quando o juiz adiou por uma semana o depoimento, a defesa reclamou. Quando o juiz quer fazer o depoimento, a defesa quer mais tempo. Então, não importa tanto aí o que está por trás, mas, enfim, é esse ritual. Na verdade, o que tem de novo no processo são fórmulas digitais juntadas pela Petrobras, uma porção de papéis ligados aos escândalos da Petrobras. E o que se discute nesse caso, basicamente, é a questão do triplex. Então, digamos, aparentemente não teria necessidade de examinar toda essa prova nesse momento, mas é válido a defesa usar esse argumento, nem que seja para ganhar tempo, se ela acha que ele é proveitoso.
Por outro lado, a questão das manifestações, justiça não é circo e justiça não é palanque. Quando você tenta tratar a questão da justiça nesse nível de com quase confronto, é porque a coisa está preta para a defesa. Quer dizer, se você parte para um possível conflito, uma manifestação, uma confrontação, é porque você está querendo desviar o foco do modo como o direito está sendo aplicado. Alberto Pfeiffer, boa noite. Boa noite. Um depoimento, queira ou não, que virou político partidário. Né? É, essencialmente, algo político partidário do ponto de vista amplo, né, público, deste processo, deste caso. É claro que da porta para dentro do juízo em que isso se dará, é um depoimento dentro do processo sobre o caso específico do triplex do Guarujá. Agora, da porta para fora, sem dúvida, o fato do presidente Lula, a figura de maior expressão do cenário político brasileiro, goste ou não dele, com potencial para ser um candidato em 2018, vai tentar transformar isso num ato, este depoimento, num ato que incidirá sobre o ritmo do processo, como bem lembrou o doutor Mulaer aqui, mas também como um ato que influenciará a campanha política de 2018. Então, é um evento com duas faces públicas, a face de influência no processo, com a pressão popular, com manifestações, com esse debate que se tornou público entre o juiz e a defesa, enfim, com postagens de vídeos, e um ato com um significado político partidário eleitoral para 2018. Vamos registrar a participação dos nossos telespectadores aqui logo no início do jornal. O Marcos Paulo Miranda, é tanto adiamento que dá sensação pela defesa de ganhar tempo. O Ricardo Becker, não dizem que quem não deve não teme. O professor Gleibe Prete, o Lula está querendo ganhar tempo para evitar de ficar inelegível em segunda instância. E para encerrar aqui, o Valdir Crepaldi pelo Facebook, por que protelar tanto o depoimento do Lula? Está com medo de quê? Se não deve, vai lá e enfrenta o juiz Sérgio Moro. Mulaer, o juiz também não autorizou a gravação por parte do Lula, né, dos advogados. Isso é normal? Porque eles acho que querem pegar uma imagem também do juiz e não pode, né? Ou pode? Olha, o que é a gravação do depoimento? É que antigamente você depunha e o escrivão datilografava o que você dizia. Então o juiz ditava, ele disse que, etc. Isso levava muito tempo. A partir de então começou a gravação em áudio. E hoje a gravação é toda feita em vídeo, mas o que está sendo gravado é a prova, é o depoimento. E o que a defesa está querendo, no caso, é mostrar que o ambiente é hostil, ou que o juiz não atende aos pedidos da defesa, mas isso já seria quase que fazer um cinema de todo um ambiente, quando a gravação de vídeo é para a produção de uma prova. Ali da sala de audiências para dentro, quem manda o comandante é o juiz. Aí não faz nenhum sentido ter qualquer tipo de gravação, registro que esteja fora do que é o procedimento usual da justiça. Em outros países você não tem nem gravação, né? Aliás, não há nenhum registro de imagens. Aqui no Brasil, graças ao bom uso da tecnologia, está se lançando mão disso e isso é bom, porque fica ali materializado um depoimento que pode depois ser reduzido a termo, pode-se observar a atitude do depoente, mas além disso, não. Além disso, vira exatamente circo, cinematografia, que não é o caso. E o temor é um enfrentamento nas ruas, né? Eu acho que esse é o mais grave. Nós já tivemos o caso da invasão da Câmara outro dia, um episódio selvagem, e isso são riscos que vão sendo criados que ameaçam a democracia. Isso nós não podemos admitir. O Ministério Público Federal quer aumentar a pena dada pelo juiz Sérgio Moro ao ex-deputado Eduardo Cunha. O pedido foi entregue ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os procuradores querem que o tribunal reconsidere alguns pontos da sentença, entre eles a absolvição de Cunha por um dos crimes de lavagem de dinheiro. Pedem também o pagamento de 77 milhões de dólares como reparação pelos crimes praticados. A Polícia Federal realiza buscas em endereços de Suzana Neves, ex-mulher de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Ela é suspeita de ocultação de patrimônio e de lavar dinheiro com obras de arte. É a segunda vez que Suzana Neves é alvo de investigação a pedido da Força Tarefa da Lava Jato.
Em janeiro, ela foi levada para depor coercitivamente na investigação sobre repasses recebidos do ex-marido, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso em Bangu. Hoje, os agentes da Polícia Federal cumpriram mandados nas residências dela no Rio de Janeiro e em São João del Rei, Minas Gerais. Em janeiro e fevereiro deste ano, Suzana Neves teria recebido carregamentos de obras de arte. Os investigadores também suspeitam que Suzana usou a empresa dela, a Araras Empreendimentos, para ocultar mais de R$ 1.200.000. Em pouco mais de 3 anos, a Lava Jato já levou mais de 200 pessoas para a cadeia, recuperou mais de 10 bilhões de reais e revelou esquemas de corrupção instalados há anos em todo o país, envolvendo políticos e grandes empresários. Mesmo assim, muitos parecem não se intimidar. Preso na semana passada na Operação Asfixia, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, teria usado no final de 2016 a lei da repatriação para legalizar 48 milhões de reais em contas nas Bahamas. A Força-Tarefa garante que se trata de dinheiro de corrupção. Também na semana passada, o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, e o empresário Miguel Skin foram denunciados pelo Ministério Público Federal, acusados de tentativa de obstrução da justiça. Antes de serem presos por desvios, os dois trocaram e-mails para combinar os depoimentos ao Ministério Público e admitiam que, mesmo detidos, tinham que fazer de tudo para manter o esquema criminoso. Para este subprocurador-geral de Justiça, operações como a Lava Jato não amedrontam tanto algumas pessoas, porque a justiça é lenta e as leis não são tão duras. Se o Supremo Tribunal Federal não ratificar as decisões que foram proferidas nas outras instâncias, isso, sem sombra de dúvida, prejudica a operação como um todo e acaba ensejando mais impunidade e impulsionando os atos de corrupção. Nós temos que modificar as nossas leis de licitação, de tal forma a criar desincentivos à prática criminosa. Nossa reportagem não obteve respostas das defesas dos citados. Pfeiffer, a justiça demora demais e o dinheiro também não retorna como deveria aos cofres públicos, né? Até porque é difícil de encontrar esse dinheiro. Ele é pulverizado, ele é diluído, como se viu em obras de arte, em qualquer tipo de estratagema para ocultá-lo da justiça. Até porque esses meliantes, eles têm a pretensão de cumprirem uma pena branda e retornarem à sociedade e usufruírem desses recursos que deixaram escondidos para o seu desfrute posterior. O que precisa é uma punição extremamente rigorosa. Você tem uma série de crimes, então não é porque a pena seja branda para uma determinada tipologia penal que a outra não possa também ser somada, mas isso tem que ocorrer porque os crimes ligados à corrupção, ao suborno, ao desvio de conduta dos funcionários públicos, a essa mancomunação entre setor público e privado, que assumiu contornos inimagináveis no Rio de Janeiro, em função, em boa parte, da bonança advinda dos recursos do petróleo. Parece que o governador Sérgio Cabral achou que fosse um sultão do Oriente Médio, um emir, e começou a estabelecer com o seu clã um esquema de corrupção que parece não ter fim nas suas ligações e no seu volume. É preciso punir com muito rigor, tratar de recuperar todos os valores, o dinheiro que seja possível e punir exemplarmente. É a morosidade da justiça um dos grandes entraves para acabar com a corrupção? Porque o entrevistado falou aí até de rever a lei de licitação. Será que esse é o caso? Olha, pode ser, William, porque a lei de licitação, ela na verdade é dura, ela é burocrática, mas todo mundo sabe que ela é contornada. Então, eu acho que se pode rever a lei de licitação. Agora, nunca se recuperou tanto dinheiro de desvio nesse país como agora. Porque, na verdade, quem é pego com a boca na botija ou vai cumprir uma enorme pena ou tem que fazer a delação e devolver o dinheiro, e aí vai tudo, dinheiro, obra de arte, etc. Então, acho que aumentou muito a eficiência. Não havia praticamente recuperação. Hoje há, efetivamente, recuperação. Agora, é preciso não só punir, mas criar mecanismos preventivos, melhorar os trâmites burocráticos para transformar em coisas mais inteligentes. Mas, Mulaer, nada melhor que uma punição severa para inibir os possíveis futuros meliantes, né? É a punição, o tamanho da pena e a sua aplicabilidade. É isso. Isso inibe efetivamente a propensão a delinquir. E muita gente... Se for no curto prazo,
e muito perto assim do fato e a população perceber que isso está acontecendo. Claro. Agora, num país em que demora para julgar e em que a ponto de os juízes precisarem antecipar a punição com prisão preventiva, é porque também o mecanismo de punição não está funcionando bem. Muita gente reclama que a cadeia não ajuda muito, até porque eles ficam pouco tempo lá. O César Silva, por exemplo, aqui, ó, tirar todos os bens dos envolvidos. As pessoas falam que a pressão maior é no bolso, né? Sempre dói, né? Quem cometeu um crime de natureza econômica quer justamente usufruir desses valores que roubou. E se não conseguir, aí frustra toda a sua pretensão. É claro, mas, de novo, é importante ir atrás dos valores, dos recursos que as pessoas têm escondidos, não é fácil encontrá-los, não é fácil fazer o acompanhamento de como isso foi pulverizado, mas isso sim afeta a propensão dessas pessoas a cometerem crimes. Olha, toda política criminal moderna, contemporânea, sugere punições econômicas e menos cadeia. Agora, daí a dizer que é isso que dói, a cadeia dói muito também. Dói mais, então, né? É uma punição terrível no Brasil. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu o afastamento do ministro Gilmar Mendes do caso Eike Batista e quer a volta do empresário à prisão. Janot pediu que o Supremo Tribunal Federal anule a decisão de Gilmar Mendes de soltar Eike Batista. O motivo alegado é que o ministro do STF não poderia ter julgado o habeas corpus porque a mulher dele, Guiomar Mendes, trabalha no escritório do advogado Sérgio Bermudes, que defende o réu. Para Janot, a situação evidencia comprometimento da imparcialidade e o Código de Processo Civil prevê impedimento. Gilmar Mendes concedeu o habeas corpus no dia 28 de abril e Eike Batista passou a cumprir a prisão domiciliar. O empresário estava preso em regime fechado desde janeiro, suspeito de pagar propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em troca, o empresário ganhava contratos do estado do Rio. O pedido de Janot vai ser decidido em plenário pelos 11 ministros do STF, inclusive Gilmar Mendes. Hoje, o juiz Marcelo Bretas suspendeu o prazo para Eike Batista pagar a fiança de 52 milhões de reais, que venceria amanhã. Os advogados de Eike alegaram que todos os bens do empresário estão bloqueados em outro processo. Enquanto o juiz espera a resposta da Justiça sobre o bloqueio, Eike permanece em casa. Um pedido sensato de Janot, Molaia? Olha, eu diria o seguinte, hoje o Procurador-Geral da República chutou o balde, porque há um certo inconformismo com o protagonismo do ministro Gilmar. Ele tem sido interlocutor do governo, ele tem procurado fazer prevalecer uma linha tanto no Tribunal Superior Eleitoral como no Supremo, e hoje no Supremo há um certo padrão de inimizade, até de desgaste. E, digamos, foi um tiro forte, pouco comum, que deu o Procurador-Geral de Justiça, e o que nós podemos esperar é uma reação não menos forte do ministro Gilmar, o que eu não sei se vai melhorar o clima no Supremo, porque a coisa já está boa. Eu acho que se tem uma coisa que o país precisa é de paz, calma, clareza na justiça, para que não vire circo, para que não vire guerra, para que não vire palanque. Agora, o clima está armado, quer dizer, nessa confusão já tem a questão de saber quem vai julgar agora os habeas corpus da segunda turma. Vai para o plenário, fica na segunda turma. Então, o Procurador-Geral está meio em fim de mandato, né? Ele gostaria de emplacar alguém da turma dele. E foi uma atitude dura, baseada em algumas informações. Vamos ver no que isso vai dar. Gilmar Mendes já falava mal do Ministério Público e agora, hein, Pfeiffer? Pois é dizer que não queremos que seja, enfim, politizado isso, acho que já passamos do ponto, né? De fato, a serenidade deveria ser a conduta esperada de todos esses agentes públicos que lidam com casos tão cruciais. A Lava Jato, as diversas ações correlatas são um marco, não só do judiciário, mas da sociedade brasileira. Serenidade seria uma mensagem muito apropriada neste momento. Mas os seres humanos não são assim. Eles têm vaidades, eles têm preferências, eles têm posturas. Essa isenção, essa isonomia, ela funciona na teoria. Na prática, às vezes as paixões falam um pouco.
O Bob Juliano Fox pelo Twitter: enquanto o STF não for preenchido por concurso público, sempre vai haver essas aberrações. Mas o STF não é essa casa entre o judiciário e o político? Como é que é isso, Mulher? O Supremo, em nenhum lugar do mundo, nunca foi preenchido por concurso público. Quer dizer, o Supremo, em tese, é uma corte constitucional, a mais alta corte do país, e a Constituição manda preencher com cidadãos acima de uma certa idade que tenham um notório saber jurídico e reputação ilibada. Agora, a partir do momento em que a influência política se faz muito grande, que há conflitos subterrâneos nas nomeações, aí isso pode causar uma impressão e até criar fatos que não são ideais. Quer dizer, o Supremo no Brasil era uma instituição do maior respeito. No tempo da ditadura, eles tiveram que caçar ministros do Supremo, tamanha independência e a força com que eles atuavam. Agora, hoje, nesse clima confuso que nós estamos vivendo no Brasil, o próprio Supremo está sendo questionado todos os dias, o que não é o ideal. O ideal é que os juízes do Supremo tivessem reserva, dessem seus votos, proferissem seus votos, tomassem as decisões e a gente pudesse degustar essas decisões, entender qual é o motivo jurídico dessas decisões. Mas do jeito que está a discussão, acho que ninguém está entendendo mais. Quer dizer, de repente pode-se levar um clima de confronto partidário para dentro do Supremo, que seria a pior das coisas, mas concurso não é o caso. O autor do projeto de lei que altera as leis trabalhistas para os trabalhadores rurais, deputado Nilson Leitão, do PMDB do Mato Grosso, anunciou que vai mudar o texto. A proposta dele previa um desconto de 20% no salário do trabalhador pela ocupação da moradia e 25% pela alimentação. O empregado poderia trabalhar até 18 dias seguidos e também vender as férias integralmente. Depois de críticas de que as novas regras eram semelhantes à escravidão, o deputado disse que vai suspender a discussão na comissão especial, até que todos os pontos sejam esclarecidos. Em Brasília, a semana começou com a atenção voltada para a reforma da Previdência. Amanhã, a comissão especial que analisa o tema deve votar as sugestões de mudanças ao texto. Na semana em que os deputados devem concluir a votação das alterações da proposta da reforma da Previdência, os acessos aos anexos da Câmara foram fechados. Cercas também isolam todo o Congresso Nacional. Um esquema de segurança que até suspendeu visitações. A entrada à comissão da reforma da Previdência amanhã também será restrita. Tudo para evitar o tumulto como o que interrompeu a sessão na semana passada. A reforma da Previdência foi a pauta de 2 reuniões no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, deputados da base e ministros que atuam na articulação. A intenção do governo é que a votação da reforma da Previdência seja concluída antes do recesso do mês de julho, mas oficialmente o tom é de cautela. A nossa expectativa é que seja aprovado na medida em que haja um conhecimento amplo, uma articulação com as bancadas, os partidos também se articularem. Não é pertinente, nem producente, e nem que exista justificativa para que nós deixemos a votação aqui na Câmara para depois do recesso. Hoje, em um evento do IBGE, Michel Temer voltou a falar da necessidade da aprovação da matéria com base em pesquisas do Instituto. Não é de hoje que os dados do IBGE, claríssimos, indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais. E por isso que o Paulo disse que a reforma da Previdência é inadiável. No Senado, a estratégia do governo é acelerar a reforma trabalhista, que ainda terá que passar em 3 comissões antes de ir a plenário. O governo pretende contar com um senador do PMDB para apresentar um requerimento de urgência até o final do mês. Pfeiffer, quando mexe em direitos, os ânimos ficam alterados mesmo. Uma demonstração hoje na França, né? Macron acabou de entrar e já estão reclamando de uma reforma, possível reforma trabalhista. Até porque foi ele o autor da reforma trabalhista do governo anterior que flexibilizou diversos pontos da relação capital-trabalho na França. Agora, é espantoso, William, aquele deputado que fez a proposta, essa retrógrada, injustificável das relações de trabalho no campo. Numa sociedade em que a agricultura cada vez mais é uma agricultura do agronegócio, da tecnologia, em que as relações entre patrões e empregados no campo é mediada por contratos, aquela proposta de que se fosse descontar a alimentação, moradia do trabalhador rural, ela é anacrônica, retrógrada e extremamente insensível e fora
da oportunidade histórica que temos hoje de fazer reformas propositivas modernas. Não sei quem foi que aconselhou aquele deputado, mas não poderia ter sido mais infeliz a proposta dele. Ainda bem que ele voltou atrás, causou algum dano, é claro, porque daí surgiram essas forças do retrocesso contra a reforma trabalhista e quanto à reforma previdenciária, o encaminhamento está sendo feito pelo governo para enfrentar uma votação que vai exigir uma maioria de 60% do Congresso, mas que responde sim a isso que foi falado na reportagem sobre o IBGE, que é a nova demografia do Brasil. O Brasil hoje é um país que tende a envelhecer, tende a se estabelecer estabilizar na sua população e, portanto, para que as contas da Previdência fechem, é preciso readequá-la a esse novo momento. Mulaer. Então, William, nós estamos num ponto crucial, porque o governo apostou todas as suas fichas nas 3 reformas, quer dizer, a da Previdência, a trabalhista e depois, possivelmente, a reforma política, né? Toda reforma de Previdência cria um caos. Mas a reforma da Previdência, quando é feita, é necessária. Houve péssima gestão dos recursos da Previdência. Hoje tenta-se organizar esses recursos para que eu, você, o Alberto e qualquer trabalhador não chegue um dia e vão dizer que, como acontece no Rio, não tem dinheiro para pagar o funcionário, não tem dinheiro para pagar o aposentado. Então, a reforma tem que ser examinada com muito carinho. Agora, a população não entendeu muito bem ainda como está sendo feita essa reforma, as explicações não são claras, não são razoáveis e, hoje em dia, ninguém mais está acreditando em nada. Sempre acham que tem alguém querendo tungar alguém. Então, acham, não, estão fazendo isso para tirar dinheiro para corrupção. E está difícil uma análise racional do que está acontecendo com a reforma da Previdência. Vocês falaram no Macron, eu fui hoje lembrar o que fez o Macron como ministro da Economia. E ele fez uma lei que foi uma das leis mais debatidas na França, que foi a chamada Lei Macron, teve o seu nome em 2015, em que ele quis estimular o crescimento econômico. E aí nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. Daqui a pouco a gente vai discutir exatamente essa eleição do Macron. Mas uma das doenças que ele queria combater na população francesa era a desconfiança. Agora, a mulher falou uma coisa importante, falta uma comunicação mais clara dessas reformas, mais didática, que permita à população entender e participar dessa discussão. O governo tem falhado nesse aspecto e ele é essencial para legitimar esse processo e para dar a ele o retorno necessário de parte da população. A seguir, como fica o comércio do Brasil com a França do novo presidente Macron? Motorista que destruiu uma Ferrari durante racha em São Paulo está na UTI. O Brasil parabenizou o presidente eleito da França. A vitória de Emmanuel Macron pode abrir novas relações comerciais com o país. Hoje, Macron acordou cedo, cumpriu o primeiro compromisso oficial e enfrentou protestos. Emmanuel Macron nem assumiu o cargo e já enfrenta críticas. Cerca de 1.000 pessoas foram às ruas de Paris protestar contra a reforma trabalhista proposta pelo novo presidente. Ele defende que as jornadas de trabalho sejam acertadas diretamente entre funcionários e empresas, e não em acordos coletivos com intermediação dos sindicatos. Durante a madrugada, também houve manifestações com vandalismo. 140 pessoas foram presas. Do outro lado da cidade, o presidente eleito depositou flores no Arco do Triunfo, ao lado do atual presidente François Hollande. O centrista vai tomar posse no próximo domingo. Aos 39 anos, Macron será o presidente mais jovem da França e terá como primeiro desafio obter maioria parlamentar nas eleições legislativas de junho, além da árdua missão de unir um país dividido. Apesar de ter sido eleito com 66% dos votos, pesquisas apontam que grande parte dos eleitores votou nele apenas para impedir que a ultranacionalista Marine Le Pen chegasse ao poder. Já a candidata da extrema-direita obteve 34% dos votos, uma margem expressiva que mostra o crescimento do partido. Mesmo com a derrota, Le Pen comemorou o resultado dançando. Para o resto do mundo e também para o Brasil, a eleição de Emmanuel Macron é um alívio. Ao contrário de sua principal adversária, Marine Le Pen, Macron
é partidário do livre comércio e deve manter as fronteiras da França abertas para produtos estrangeiros. A França representa apenas 2% de todo o comércio exterior brasileiro. O país importa medicamentos, inseticidas e peças de automóveis e aviões e exporta minério de ferro, farelo e óleo de soja, celulose e produtos semi-manufaturados. Como ele é a favor tanto da União Europeia, de permanecer na União Europeia, quanto de ampliar o comércio, nós podemos ganhar com essa possibilidade que vem aí colocada por ele. A França e outros países da União Europeia moveram ações na Organização Mundial do Comércio contra subsídios do governo brasileiro à indústria nacional e pressionam para que o Brasil derrube as tarifas impostas aos produtos manufaturados franceses. Vamos lá, vamos comentar aí, Pfeiffer. A eleição de Macron, um jovem, né? À frente Marine Le Pen, ela não está morta. Se o Macron não fizer um bom governo, ela retorna com grande força ou não? Bom, vamos começar pelo começo. Macron é a melhor notícia do ano até agora. A vitória dele contém essa força do ultranacionalismo, da xenofobia, do protecionismo francês, personificada em Marine Le Pen. Ela fez 1/3 dos votos, 33%, é um número expressivo no segundo turno, mas não é tudo para ela. Uma parte desse voto também é o voto que não queria Macron. Então, dizer que todo esse voto da Frente Nacional de Le Pen talvez seja um pouco exagerado. Bom, Macron, político que se diz de centro, mais do que ser de centro, é um político globalista, é um político da inserção e da integração da França no mundo, favorável à União Europeia, favorável a essa presença da França, não só econômica como política, ajudando a organizar um mundo em crise. Ele vai enfrentar um desafio muito grande agora em junho, que são as eleições parlamentares, as eleições da Assembleia Nacional, porque ele não tem um partido político. Ele montou uma frente, montou um arranjo que lhe garantiu a eleição, mas ele provavelmente terá muitas dificuldades porque no sistema eleitoral francês o voto das diversas regiões é monopolizado, digamos assim, pelos partidos tradicionais. Então ele vai ter dificuldades, provavelmente vai ter que fazer um governo de coalizão. Com relação ao Brasil, o importante na relação Brasil-França não é tanto o comércio, William. O importante, e os números das importações do Brasil da França ilustram isso. O importante é o investimento. As empresas multinacionais francesas estabelecidas no Brasil, o setor automotivo, o setor químico, o setor de produtos ligados ao agronegócio, todas essas empresas que importam insumos que são processados aqui no Brasil e que são colocados à disposição do nosso mercado consumidor. As exportações do Brasil para a França não são em montante muito relevante, porque a França sempre foi um país muito protecionista com relação aos produtos agrícolas, que são o principal item da pauta de exportação brasileira. O Brasil exporta aviões, isso é muito bom, a França consome um bom número de aviões da Embraer, mas afora isso, o problema não é comércio. Aqui a questão é investimento. Investimento francês no Brasil, investimento brasileiro na França. No ambiente da negociação entre União Europeia e Mercosul, que é a negociação mais avançada que nós temos hoje em curso e que deve ter um salto de patamar em dezembro, em paralelo à reunião ministerial da OMC em Buenos Aires, nós podemos sim ter uma aproximação maior entre Brasil e França e entre Mercosul e União Europeia. E a eleição de Macron ajuda muito nesse sentido. Mulaé, eu te cortei aquela hora, agora... Não, eu até fiz umas anotações aqui, porque eu achei muito interessante o seguinte: a França, tradicionalmente, é dividida em duas grandes forças políticas. Os socialistas na linha do Mitterrand, e que acabaram elegendo o François Hollande, e o pessoal que são os sucessores, de alguma maneira, do De Gaulle, do Pompidou, do Jacques Chirac, e que terminou. Giscard seria ainda um pouco mais liberal do que eles, né? Mas no fim que chegou no Sarkozy, que desmoralizou um pouco esse tema a ponto de eleger o François Hollande, que não é uma figura tão popular, né? E o François Hollande, ele, embora fosse eleito pelos socialistas, resolveu fazer um governo de centro-esquerda equilibrado e botou como ministro da Economia o Macron. E deu muita força para a chamada Lei Macron, que tinha 3 objetivos, que era o crescimento,
a atividade econômica e igualdade de oportunidade. E o Macron dizia, na época, ele foi o grande defensor dessa lei, que precisava vencer as 3 doenças dos franceses. 1, desconfiança inclusive no governo. 2, a complexidade e a burocracia nas relações. E 3, o corporativismo. Se a gente pensar bem, no fundo é o mesmo problema que tem o governo Temer. E lá, o que essa lei fez? Assim, ela até hoje está sendo implementada, alguns dispositivos foram considerados inconstitucionais, eram coisas simples, poder o comércio, parte do comércio abrir os domingos e à noite, era poder ter linhas de ônibus para levar a população sem recursos, que não tinha dinheiro para pagar o trem em viagens, facilitar tirar a carteira de motorista com menos complicação, justiça do trabalho e vender bens desativados da União. Então, se você pensar, não é muito diferente do problema que enfrenta o governo Temer. Agora, o Macron tem uma diferença, ele entra com legitimidade, mas não se pode dizer que a extrema-direita está morta, ao contrário. Nunca eles tiveram tanto voto na França, nessa quadra específica. E, felizmente, o francês não é burro e não optou por esse caminho extremamente perigoso e votou Macron. Mas agora ele vai ter que se legitimar governando bem. Começou hoje a inscrição para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que vai até o dia 19 de maio. A taxa para inscrição custa R$ 82,00. Terá isenção do pagamento da taxa o estudante da rede pública de famílias de baixa renda. Somente hoje, mais de 300 mil alunos já se inscreveram. As provas serão nos dias 5 e 12 de novembro. Os casos suspeitos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti tiveram queda de 89% nos 4 primeiros meses deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos de dengue caiu 90% na comparação com os 4 primeiros meses de 2016. As suspeitas de chikungunya e de zika também diminuíram. O motorista da Ferrari branca que se envolveu num acidente na madrugada de hoje está internado na UTI do Hospital São Luís, na zona leste da cidade de São Paulo. Foi divulgado apenas o primeiro nome dele, Ricardo. Segundo testemunha, ele participava de um racha com o motorista de uma Porsche. Ao tentar uma ultrapassagem, ele atingiu um veículo Honda, saiu da pista e bateu num poste. Esta imagem mostra o motorista com o rosto ainda no airbag. A Ferrari 2002 custa quase R$400 mil. O governo começou a chamar beneficiários com mais de 60 anos para o pente fino do INSS. Serão convocadas 1.700.000 pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há pelo menos 2 anos e ainda não passaram pela perícia médica. Desde janeiro, o governo economizou R$1,6 bilhão com o pente fino. Em instantes, decretos flexibilizam o Estatuto do Desarmamento e ainda rebeldes são autorizados a deixar a capital da Síria e viajar com as famílias. O Estatuto do Desarmamento, aos poucos, vai sendo flexibilizado por decretos. Quem defende o uso de armas garante que são apenas ajustes. O Estatuto do Desarmamento foi criado em 2003 com o objetivo de reduzir o número de armas de fogo em circulação no país. A lei proíbe o porte, exceto para determinadas categorias profissionais, e estabelece regras para a aquisição de armas e munições. Porém, algumas portarias e decretos criando mudanças no Estatuto foram editadas sem passar por votações na Câmara ou no Senado. Por decreto, o governo alterou de 3 para 5 anos o registro que dá direito à posse de armas de fogo. O atestado de capacidade técnica, que antes precisava ser renovado a cada 3 anos, agora terá validade de 10 anos. O presidente do movimento Viva Brasil, que defende o fim do Estatuto do Desarmamento, é um dos autores deste livro e acredita que o decreto é apenas o primeiro passo para mudar a política nacional de segurança pública. Diferente do que se fala, houve uma flexibilização do Estatuto? Não. O Estatuto ele continua vigorando da mesma forma que ele foi aprovado. O que foi mudado foram algumas questões, a questão de prazo, de entrega de documento, uma necessidade que se fazia presente. E mesmo com o Estatuto do Desarmamento, os brasileiros estão se armando mais. A Polícia Federal registrou um aumento de 19% em portes de arma concedidos em 2016, na comparação com 2015. O governo ainda estuda novas alterações nas regras sobre armas no país. No Ministério da Justiça, por exemplo, há pedidos para que os guardas municipais tenham acesso a armamento de uso restrito. Para o Instituto Sou da Paz, a preocupação é a falta de debate amplo
sobre as medidas tomadas pelo governo. Precisa ter muito cuidado nessa mudança do tipo de armamento feito pelas corporações, sem que antes a gente discuta o que eles querem fazer com esse tipo de armamento, quais atividades, qual é o mandato que se espera dessas instituições e, por outro lado, o que de fato está sendo encontrado de armas nas mãos dos criminosos. Então, Mulay, esse é um tema polêmico. Armas na mão de bandidos, tirando armas da população, armas só na mão da polícia, e aí? William, você sabe, eu sempre gosto de ouvir meus amigos sobre esses assuntos, né? E a opinião é muito dividida. Eu posso te contar, meu amigo Hélio Lobo, por exemplo, é totalmente a favor da liberação. E meu amigo Paulo Sérgio Pinheiro é totalmente contra qualquer tipo de liberação. E aí eu pergunto, onde estará o meio termo, né? Porque a verdade é o seguinte, o Estatuto do Desarmamento é tão duro, mas tão duro, que ele travou o negócio de arma. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha uma arma no sítio lá, para ela manter a sua arma no sítio, ela tinha que, a cada 3 anos, fazer um exame psicotécnico, pagar o despachante, fazer prova de tiro, fazer prova de habilidade, atestar, enfim, saía muito caro e era quase possível. Tanto que as pessoas de um senso razoável acabaram entregando as armas nessa campanha da polícia e ainda recebiam de brinde R$50 em troca, né? Agora, eu acho a arma muito perigoso. Nos Estados Unidos, é um absurdo que você compra arma em qualquer lugar e depois sai matando as pessoas. Agora, como achar uma racionalidade nesse sentido? Eu acho que a proibição total é impossível. Você permitir que você tenha uma arma na residência, especialmente arma rural, acho altamente razoável e com essa atenuação, sem toda essa complicação. Já o porte de arma, para você andar armado na rua, tem que ser um pouco mais rígido. Agora, de novo, o tema é polarizado e eu não sei te dizer. Você tem a arma em casa, o bandido rouba, aumenta o poder de fogo do bandido, né? Em geral, ele usa a arma melhor do que você e é um risco você entrar num confronto com o meliante com a sua arma, que geral é de menor poder de fogo. Então, é uma questão muito complexa, mas que precisa ser tratada de novo com razoabilidade. Não adianta ser tanto ao mar ou tanto à terra, bancada da bala, bancada pacifista. Nós temos que achar uma coisa razoável. Temos que achar evidência científica de que uma flexibilização, uma suavização do Estatuto do Desarmamento seja de interesse da população brasileira. A questão é de segurança. As pessoas amedrontadas com a criminalidade, preocupadas que a polícia não entrega a segurança que elas demandam, elas pensam, bom, vou me armar que assim eu me defendo dos bandidos. Essa é a primeira reação. Agora, a população brasileira é preparada para aumentar o seu índice de armamento? A população brasileira tem uma cultura de uso da arma, como outras populações, outras sociedades têm? Isso vai causar, de fato, um ganho de segurança coletivo para a população? Acho que essas questões são as principais. Nós estamos aqui lidando com o tema da segurança, em primeiro lugar, e, em segundo, da arma como um instrumento para se chegar à segurança. É claro que há situações específicas, como no meio rural, em zonas despovoadas, em que você precisa da arma não só para sua defesa pessoal contra outras pessoas, mas para, enfim, fatores da natureza, animais, etc. Mas para a grande parte da população isso tem que ser muito bem estudado. O Gil Rocha, aqui pelo Twitter, o Estatuto do Desarmamento é uma fraude, é um direito do cidadão se defender, a escolha é minha, não do Estado. O Michael Kovacic deveria ser mais simples, quer arma, faça um curso sério para poder usar, simples assim. 1 em cada 3 brasileiros já teve algum parente ou conhecido assassinado. É o que revela uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento foi feito com mais de 2.000 pessoas acima de 16 anos, mostra que 12% já sofreram ameaça de morte, 8% foram feridas à faca e 4% com armas de fogo. Na avaliação geral da segurança no Brasil, 95% disseram que o índice de homicídios é muito alto. A Síria autorizou a saída de guerrilheiros, rebeldes e familiares de bairros sitiados na capital Damasco. É a primeira operação de retirada desde o início da Guerra Civil há 6 anos. Cerca de 560 combatentes já deixaram a zona de conflito em Damasco.
40 ônibus enviados pelo governo sírio transportam os rebeldes e os familiares para cidades vizinhas. A operação deve demorar 5 dias. A retirada acontece logo depois do acordo firmado entre a Síria, Irã, Rússia e Turquia, que determina a criação de zonas livres de ataques para a retirada de cidadãos. 50 mil pessoas foram retiradas de Hannover, na Alemanha, como medida de precaução depois que 13 bombas da Segunda Guerra Mundial foram encontradas em obras de escavação. O material será desativado e retirado. Em outubro de 1943, Hannover foi alvo de um intenso ataque aéreo que destruiu 90% da cidade e matou mais de 1.200 pessoas. A Venezuela registrou nova onda de protestos contra a Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro. A Constituinte terá 500 integrantes que não serão eleitos pelo voto universal. O presidente Maduro visitou uma feira de agropecuária e foi flagrado pedindo apoio a vacas. Sejam próximos deputados e deputadas constituintes. Convoco desde já a Constituinte e quero que porta-vozes, líderes e produtores rurais sejam deputados e deputadas da Constituinte. Vão me acompanhar? Vão me apoiar na Constituinte? Esse Maduro não bate bem da cabeça, não. Bom, dizem que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? O não a vaca. Maduro está dando bom dia a vaca, falando com vaca, como diz que já havia um passarinho falando para ele como a reencarnação do comandante Chávez. É brincadeira, né? O governo venezuelano não há limites para os aspectos circenses ligados a ele. Essa Constituinte, convocada com uma fórmula esdrúxula, que não é uma fórmula popular, que expressa soberania popular, mas sim setores definidos da população, vai produzir uma aberração constitucional, diferentemente do que nós temos aqui no Brasil. Discuta-se a pertinência e aplicabilidade da Constituição, nós temos uma Constituição séria no Brasil. Agora, na Venezuela, isso que o Maduro está fazendo é nada mais que uma manobra diversionista e para ganhar tempo ante a pressão da sociedade internacional quanto à legitimidade aprofundada do seu governo. E no caso da Síria, William, eu acho que é importante notar e sublinhar que Bashar al-Assad está ganhando o conflito bélico dos rebeldes. Ele controla cada vez mais o território significativo da Síria, as principais cidades, agora permitindo a saída dos rebeldes de Damasco. O uso das armas químicas que causou aquela alteração na percepção, na postura de Donald Trump com relação a ele, parece que foi superada. E a fórmula, aparentemente, vai ser a de se consolidar a vitória de Bashar al-Assad e recuperar a paz na Síria. Veja a seguir a volta do casal Obama à cena política e o sol artificial capaz de fornecer energia a uma cidade inteira na Alemanha. Pela primeira vez, cientistas americanos conseguiram eliminar, na verdade, o vírus do HIV de ratos de laboratório na Universidade da Pensilvânia. Eles identificaram onde o vírus se escondia na célula e, a partir daí, usaram uma técnica de edição genética, ou seja, cortaram apenas a parte contaminada. O próximo passo é testar a técnica em primatas, que tem o DNA mais próximo de humanos. A gente estava falando dos bastidores aqui. Que revolução que será isso, Essa é uma técnica chamada CRISPR-Cas9, que é revolucionária quanto à manipulação genética. Agora, essa descoberta da cura, ou da eliminação do HIV de ratos, há técnicas também que eliminam câncer, curam câncer, enfim, isso é revolucionário, vai mudar a maneira como a gente faz saúde no mundo. Cientistas criaram o maior sol artificial do mundo dentro de um galpão no oeste da Alemanha. Composto por 149 projetores de luz de cinema, a estrutura emite um raio de luz que é 10.000 vezes mais forte que os raios solares sobre a Terra. Cada projetor tem potência equivalente a 4.000 lâmpadas normais. A novidade possibilita energia limpa permanente na região, que é famosa por ter um clima ruim, e abastece casas e indústrias 24 horas por dia. A Alemanha é uma das maiores produtoras de energia solar da Europa, com 36 gigawatts por ano. O país investe sempre em novas formas de aumentar a produção. Através do dispositivo, os cientistas alemães esperam agora explorar o hidrogênio combustível, considerado a fonte energética do futuro, já que não contribui para o aquecimento global. Entendeu, Mulher?
Não entendi, mas o que eu entendi é o seguinte, o Brasil é o país que tem mais sol no mundo, mais território banhado por sol, e a nossa produção de energia solar é ínfima, incomparavelmente ínfima perto da Alemanha e de outros países. 0,02% da nossa demanda. Mas a gente produz energia solar por meio das plantas, né? A cana-de-açúcar, o etanol, a biomassa associada ao cana-de-açúcar, a transformação da energia solar em açúcares que são convertidos em energia. Mas o que o Laia falou é pegar a energia do sol e utilizá-la, né? E está aumentando muito a viabilidade econômica disso. O custo das células fotovoltaicas que fazem a absorção da energia solar está reduzindo-se drasticamente. Muito bem, senhores. Muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Alberto Pfeiffer. Obrigado. Boa noite. Eduardo Mulaer, boa noite. William. E o nosso Boa Noite destaca a volta do casal Obama à cena política depois de longas férias. Barack Obama foi homenageado na biblioteca John Kennedy, mantida pelos democratas. No discurso sempre bem-humorado, Obama agradeceu à mulher Michelle por ter continuado com ele, mesmo depois de ter deixado a presidência. O casal está faturando alto com palestras. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. YouTube/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.